Nori, mas se nem o Caetano Veloso sabia a resposta da questão que envolvia duas letras dele, como é que eu vou saber? Bom, eu tô aqui para isso. Eu sou o Nori, professor de literatura aqui do Estude, e vou conversar um pouco com você sobre essa questão que você tenho certeza deve ter acertado também. Ela está no caderno amarelo lá na questão 39, no branco na 23, no azulzinho 18 e no rosa na 35. Essa questão, enfim, você deve ter visto um vídeo em que o Caetano Veloso, ali filmado pela sua esposa, está analisando a questão em que envolve sim duas letras dele e diz: ah, todas estão certas, não sei. Aí ele deu uma alternativa, tem um pouco dessa também. Essa parte é importantíssima. Tem um pouco dessa também. A gente vai dar uma olhada nessa questão e vamos descobrir por que o Caetano ficou em dúvida. Vem comigo, eu vou colocar aí a questão na tela e você vai lembrar rapidamente dela. Olha só, é do Enem 2023 e temos aí dois textos do Caetano. O primeiro é o Alegria, Alegria, uma música lá da década de 60, uma música inaugural para o movimento tropicalista, né? E depois a gente tem um outro álbum bem mais recente dele que se chama Meu Coco e começa com essa letra Anjos Tronchos. Bom, o que eu quero que você lembre aí? Em primeiro lugar, o Caetano Veloso não está se preparando há anos, há pelo menos 2, 3 anos para o Enem, assim como você, né? Então ele não tem essa obrigação mesmo de acertar. Outra coisa, é claro que o Caetano sabe tudo o que se passou, ou quase tudo pelo menos, já que uma letra faz bastante tempo, que se passou na cabeça dele quando ele compôs. Só que o que chega para a gente é um texto escrito, sobre o qual vamos exercer algumas técnicas de análise. E a primeira regra de ouro para análise de textos literários é que a gente não trabalha com intencionalidade. O que o autor quis dizer? A gente não vai conseguir adivinhar exatamente o que tinha na cabeça do autor. Então a gente trabalha com o que está dito e as possibilidades semânticas de interpretação. Alguns textos são polissêmicos, têm ambiguidade, né? Outras figuras de linguagem. Alguns são muito mais simples e outros têm toda uma carga histórica dado o contexto. Essa, inclusive, é uma das habilidades que o Enem vai cobrar de você, né? Conseguir ler esses textos sabendo a história ali, o contexto histórico em que eles foram produzidos. Então, vem comigo, vamos olhar para as letras e aí a gente vai entender também que uma boa questão do Enem, em linguagens, principalmente em literatura, traz sim, nas suas alternativas, sempre uma referência ao texto ou aos textos base. E isso vai ser definido então, né, a resposta vai ser definida pelo enunciado. Vem comigo, eu tenho certeza que você vai entender melhor isso. Olha só, a gente tem do lado esquerdo aí, né, alegria, alegria. O sol nasce nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não, por que não? Se você é nosso assinante, está na nossa plataforma, tem uma análise dessa letra de canção lá em literatura contemporânea. Já o texto 2, Anjos Tronchos, tem dois quartetos que diz assim: uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo, que venda a vendedores reais, neurônios meus ganharam um novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais. Bom, vou me fazer aqui, né, uso de um recurso gráfico bastante tecnológico, que é a canetinha vermelha, o sol nas bancas de revista. Veja só, o sol, no singular, nas bancas. É claro que o contexto histórico aqui pra gente pode ajudar em muito, sempre. Primeiro o texto, depois a gente vai adicionando camadas. Essa segunda camada, o contexto histórico. Esse texto foi escrito ali no final da década de 60, mais precisamente em 1967. Durante os anos de 1967 e 68, circulou um jornal independente feito por estudantes contra a ditadura militar que se chamava O Sol. Então, esse Sol nas bancas de revistas, ele, claro, vai fazer uma
menção primeira ao Astro-Rei, mas na verdade também é uma menção a esse jornal que fazia uma resistência frente aos abusos da ditadura. Ah, mas como que eu vou saber disso, Nori? Bom, é claro, é uma informação bastante específica que passa pelo conhecimento da análise da letra e do contexto histórico. Me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes. Talvez esses fotos e nomes sejam referências inclusive a pessoas desaparecidas, presas, né? Pela polícia da ditadura, pelo DOPS, enfim, pela perseguição da ditadura. De qualquer forma, independente disso, a gente percebe que sim, há bancas de revistas, ou seja, há informação em profusão aí. E quem lê tanta notícia? A década de 60, 70, 80, enfim, daí por diante, é marcado também por uma profusão dos meios de comunicação. E isso é importante, porque se até estudantes tinham condições de diagramar, editar, imprimir e distribuir, quer dizer que, enfim, eles tinham acesso aos meios tecnológicos de produzir um jornal. Beleza? Fica essa informação. Vamos para o segundo texto. Dá uma olhadinha lá nesse dos Anjos Tronchos, eu tenho certeza que você vai se identificar um pouco mais, porque está ligado mais ao nosso tempo. Bora lá colocar na tela, produção, o nosso texto? Olha só. Lá no último verso da primeira estrofe, das telas dos azuis mais do que azuis. A gente sabe que a tela do nosso celular emite, inevitavelmente, né, as cores primárias, entre elas o azul. Essa cor especificamente, ela vai ser absorvida por um receptor, né, fotopigmático da nossa retina, que vai inibir, olha só o que eu estou te dizendo, vai inibir a produção de melatonina, ou seja, vai atrapalhar seu sono. Dessa maneira, você vai ficar, né, mais desperto. Somado isso a todo o lance do algoritmo que traz para você vídeos que você quer assistir, ele já entende o seu gosto. Esses vídeos, em pouco tempo, te trazem prazer, satisfação, né? Vai gerar também uma sensação de relaxamento e de interesse ali junto ao que você está assistindo. E o que acontece? Você fica ali horas passando isso para cima e para baixo. E no meio disso vem muita publicidade, você falou alguma coisa, de repente isso já aparece. A gente sabe como funcionam os nossos celulares hoje em dia e como tudo isso influencia sim a nós como consumidores. Beleza? Então, a gente tem aí dois textos que de alguma maneira trazem meios físicos de comunicação como referência. Lá na primeira letra, o jornal, e na segunda letra, os celulares e suas telas azuis. Quero lembrar também que sim, temos cores ali na primeira letra, olha só. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. O peito cheio de amores vãos, né, amores que não têm necessariamente um sentido, né, amores que a gente não entende muito bem. Eu vou, por que não, por que não? Já na segunda letra a gente tem uma menção específica à cor azul e essa cor azul que está aí no seu celular. Inclusive, ative o filtro de luz azul que você tem aí entre os recursos do seu aparelho. Beleza? Vamos lá para a alternativa, para as alternativas, e vamos dar uma olhada no que pede então essa questão. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum têm algo em comum. O que elas têm em comum? Ou seja, é preciso que esteja presente nas duas letras. Vamos começar de cima para baixo. Crítica à finalidade comercial das notícias. Voltando na primeira letra, a gente percebe que não tem nenhuma crítica à finalidade comercial. Ele só diz quem lê tanta notícia, tanta informação, quem, né, vai ter acesso a tudo isso, paciência para ler tudo isso, já que são muitas as revistas. Beleza? Já o segundo, sim, tem ali, né? Agora a minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais. Ou seja, ali ele faz uma crítica ao quanto isso influencia na gente como consumidor. Mas não é comum nas duas letras. Então, eu não posso usar a alternativa E como resposta. Vamos para a letra D, então. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Vamos voltar para as letrinhas? Cara, a gente tem um eu lírico
que está indo contra tudo e contra todos, sem lenço, sem documento, num sol de quase 300 e ele vai, né? Ele está buscando sim por uma liberdade individual, não necessariamente ou exclusivamente a de expressão, mas ou a de expressão no amplo sentido de ser quem ele de fato é, não ficar preso a padrão. Já na segunda alternativa, a gente tem ali, né, na segunda letra, a gente tem uma crítica ao vício, ao quanto a gente está sendo induzido a isso, mas não necessariamente à liberdade de expressão, porque, enfim, a gente é induzido, manipulado, mas você pode desligar ali o seu celular, você pode colocar limites diários de uso dessa tecnologia. Já na letra C, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. A gente tem essa crítica no segundo texto, mas não temos isso necessariamente no primeiro. Né? Ele está dizendo que ele vai lá contra, né, tudo e todos, mas vício especificamente está na segunda letra, ou seja, não temos nada em comum. Também não pode ser a letra C. E a letra A, referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos. Os olhos cheios de cores da primeira letra é genérico e não está em tom de crítica. Está em tom, inclusive, de que se enxerga muito, de que existe uma míriade de coisas para se enxergar. Já na letra 2, né, dos anjos tronchos, a gente tem sim uma crítica à luz azul, que é essa que vai impedir, vai inibir a produção de melatonina no nosso cérebro e vai atrapalhar o nosso sono. Beleza? Portanto, o que nós temos em comum nas duas letras? A percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. Qual tecnologia? Na letra 2, o celular. Na letra 1, do jornal. Beleza? Que sim, tem tecnologia por trás. Não pode não ser para nós hoje a mais avançada delas, mas sim, tem tecnologia envolvida. Então as duas, de alguma forma, fazem sim uma menção a essa percepção e o quanto a gente tem informação, cada vez mais informação, gerada pela tecnologia. Se até estudantes podiam produzir um jornal, quer dizer que sim, há uma profusão dessa informação. Percebe como as coisas têm que ser colocadas cada uma no seu devido lugar? De certa forma, uma ou outra vão fazer de fato menção às alternativas, ou melhor, as alternativas fazem de fato menção a conteúdos de uma letra ou outra, mas nas duas é a letra B, sem sombra de dúvida. Então o meu recado para você é: ouça mais Caetano, leia mais jornal e, antes de dormir, deixe o seu celular de lado e segue a gente nas redes para que você receba mais dos nossos conteúdos e, melhor do que Caetano, consiga responder corretamente as questões no Enem. Beleza, galera? Um abraço para vocês, espero ter ajudado. Até mais!